Tudo começou em 27 de julho de 1894, com Salomão Luiz Gisborne, após estabelecer o trabalho em Campos dos Goytacazes. Organizou na cidade Poema a Igreja de Cristo, chamada Batista, na época com 7 membros que se reuniam nos cultos sob a direção do diácono João Bernardino Manhães, da primeira Igreja Batista de Campos. Filho de pais judeus, Gisborne nasceu em 6 de agosto de 1867, na Polônia. Desde novo, já demonstrava inspiração para ser servo e instrumento de Deus. Ungido e destemido, atravessou diversas fronteiras pelo mundo afora para levar a pregação da palavra de Deus, bem como fundar congregações numa época em que seguir o cristianismo lhe custou prisão, torturas e perseguições, por ter sido um missionário a serviço das obras cristãs e pregar o Evangelho. Salomão, quando aqui chegou em São Fidélis, teve uma recepção não muito amada, porque as pessoas que não abraçavam o Evangelho opuseram-se a ele, e houve manifestações de local onde ele se reunia, de jogar pedra, ovos, capim, enfim, até inclusive uma pedra atingiu a menina que era a filha do diácono que veio de Campos. E aí a gente ficou entendendo por que o Evangelho vingou aqui em São Fidélis. É porque houve derramamento de sangue. Sangue inocente também foi derramado aqui por causa do Evangelho. E nós louvamos a Deus quando pessoas são passíveis dessas situações e permanecem, perseveram. E Salomão foi um homem perseverante, porque o que ele enfrentou de oposição, não só aqui em São Fidélis, mas em tantos lugares que passou, mostrava que ele era um homem decidido a fazer a obra de Deus. O sangue de crentes pioneiros, por ela derramado, adubou o solo, tornando frutífera a semente do Evangelho, e fez do missionário Gisborne a memória histórica presente ainda em uma das ruas da cidade Poema, que leva o seu nome, e num busto em que se lê: missionário Salomão Gisborne, evangelista, poeta e filósofo. Da galeria com as fotografias de todos os pastores que, ungidos por Deus para ministrarem os trabalhos missionários e pastorais, eis os que honrosamente compõem o contexto histórico da primeira Igreja Batista de São Fidélis, sendo o primeiro pastor o fundador do Templo Batista, o missionário Salomão Gisborne. Na sequência, pastor Joaquim Fernandes Lessa, pastor Alberto Portela, pastor Fidélis Morales Bittencourt, missionário A.B. Christie, pastor Antônio Soares Ferreira, pastor Benjamin Monteiro, pastor Israel José Pinheiro, pastor Inácio Pinheiro Nunes, pastor Antônio Moreira Portes, pastor Walter Velasco, pastor Vanderlei Batista Marins, pastor Assis Borges Xavier e, atualmente, pastor Hermínio Pinheiro Pandino, juntamente com o pastor auxiliar Tadeu Delfino Basílio e Mateus Machado. Entre todos os pastores citados, destaque para pastor Walter, que pastoreou a primeira Igreja Batista em São Fidélis por 30 anos, sendo considerado o que mais tempo ministrou à igreja. Eu iniciei a frequentar a primeira igreja. Eu tinha apenas 7 anos de idade. Com 8 anos, eu me batizei. No dia 30 ou 31 de outubro, foi o meu batismo junto com a minha mãe, ali na SEDAI, naquele porto. Antigamente a gente falava no porto da água e esgoto, hoje é SEDAI.
e ali aconteceu o meu batismo. E no outubro, se Deus quiser, vou completar 73 anos de batismo e sempre na primeira igreja. Quando eu cheguei no templo histórico, eram 4 grupos de bancos. E na lateral tinha 2 bancos de cada lado. Acontecia a escola bíblica dominical. Nesses 2 banquinhos sentavam um lado os meninos e do outro lado as meninas. E a nossa revistinha chamava-se Joia de Cristo. E ao entrar do lado esquerdo ficariam os homens, só sentariam os homens. E do lado direito as mulheres. E assim começou a minha vida nesta igreja. E um dia eu vi uns membros conversando, os irmãos, e um falou assim: não, por enquanto nós temos apenas 47 membros. Aí fomos caminhando, eu participei da sociedade de criança, da sociedade de moça. E deixa eu falar, eu fui batizada pelo pastor Antônio Soares. Depois veio o pastor Israel com Dona Dorcas, aí aquele departamento de criança, ativa a sociedade de moça, a sociedade de senhora, e nós sempre trabalhando com muito ardor. À noite veio a união intermediária. Sinceramente, como eu tenho saudade, nós tínhamos uma sede, eram 2 grupos, de ganhar visitante, chamar visitante, dar folhetos. Oh, glória, que foi lindo. Um dia, e muitas vezes eu corria lá no portão para ver se estava passando alguém para eu convidar. E um dia eu encontrei um jovem assim, em pé. Eu falei assim: você não quer entrar e participar da nossa união que está acontecendo agora? Ele falou assim: sim, eu vou entrar. E ele entrou e nunca mais saiu. Sabe quem é ele? Pastor Walter Velasco. Ele tinha uns 17 anos. Meus irmãos, quero aproveitar esse momento, um momento tão especial, 120 anos da primeira igreja batista em São Fidélis. Todos nós estamos muito felizes e eu quero aproveitar o ensejo para parabenizar todos os membros da igreja por este momento tão lindo que a gente está vivenciando e fazendo história e também sendo testemunhas oculares dessa data. Então a gente está muito feliz, emocionado e queremos mesmo agradecer a Deus de todo o coração. Eu particularmente quero agradecer a Deus por uma dupla honra. Me sinto primeiro honrado em ser membro da primeira igreja batista de São Fidélis. Completo agora no mês de outubro 28 anos como membro da primeira igreja batista de São Fidélis. E a outra honra, a dupla honra, é que quando eu tinha 9 anos e 7 meses como membro da igreja, Deus me chamou para ser pastor da igreja. E não foi fácil, confesso aos irmãos que não foi fácil topar esse desafio, mas Deus trabalhou de uma forma tão bonita na minha vida e me conduziu para um caminho que eu não tive dúvidas de que Ele de fato me queria no ministério, no seu ministério, ministério pastoral. E aceitei o desafio com a convicção absoluta de que Deus estava me dando a honra de pastorear essa igreja. Uma grande responsabilidade também, mas eu posso dizer que até aqui, nesses 17 anos como pastor da igreja, até aqui o Senhor tem me ajudado. Nunca deixou de me socorrer, de me fortalecer, de me encorajar. Eu estou muito grato mesmo por estar completando junto com vocês 120 anos como primeira igreja batista nessa cidade.
Prezados irmãos da Primeira Igreja Batista em São Fidélis, que prazer poder me dirigir aos irmãos mais uma vez, depois de algum tempo distante daí da cidade, dos irmãos, da igreja, poder me reportar aos irmãos e saber que numa data tão importante, tão especial, vocês novamente se reúnem para celebrar a história dessa igreja, que é uma igreja maravilhosa e uma igreja que eu aprendi a amar e tenho certeza que também me ama tremendamente. Amados irmãos, há 24 anos atrás eu cheguei a São Fidélis a convite dos irmãos para pastorear, ficar um tempo com os irmãos. Nunca imaginei, nem planejei quanto tempo isso aconteceria, mas durante 7 anos Deus me deu o privilégio de estar aí com os irmãos e poder conviver com essas famílias, batizar muitos irmãos, apresentar bebês, realizar cerimônias de casamento, ou seja, participar da história da igreja. Mas além de tudo isso, eu tive o privilégio de comemorar o primeiro centenário dessa igreja com os irmãos. E foi exatamente há 20 anos atrás, num domingo como esse que estou fazendo essa gravação, que nós inauguramos o Templo do Centenário. Chamamos de Templo do Centenário como ênfase para as campanhas e motivação da membresia, o que foi muito fácil porque a igreja se dedicou, cooperou financeiramente, os irmãos se dedicaram mesmo. Então, há 20 anos atrás, nós estávamos inaugurando esse templo que aprendemos a usar da melhor maneira possível para a expansão do Reino de Deus nessa localidade. Durante os 7 anos, irmãos, que eu passei aí entre vocês, nessa cidade, convivendo com essas famílias, eu fui grandemente abençoado. Eu creio que Deus me levou para São Fidélis, para a minha família, com a intenção de abençoar a igreja. Mas, na verdade, eu é que fui abençoado. Eu e a minha família, desde o primeiro dia que nós colocamos os pés aqui em São Fidélis, nós começamos a ser abençoados pela maneira como essa igreja nos recepcionou, nos amou e depois permitindo que todo o planejamento pastoral, todos os planos de trabalho fossem executados da melhor maneira possível. Os irmãos me honraram muito ao me convidar e me honraram mais ainda ao me apoiar durante esse tempo precioso. E eu quero aproveitar então, primeiro para agradecer a Deus por vocês, pela existência dessa igreja, por todos os trabalhos, todas as ênfases dos trabalhos que nós podemos implementar aí. E quero agradecer a Deus pela existência dessa igreja e, ao mesmo tempo, eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando os irmãos. Das atividades ministeriais dos grupos da Primeira Igreja Batista de São Fidélis, destacam-se Mulheres Cristãs em Ação. Faço parte da MCA há 40 anos. Fui líder de grupos de interesses, líder da Sociedade de Moças, trabalhei na Amigos de Missões, fui vice-presidente, fui secretária e em 1983 assumi a presidência por 20 anos. Saí em 2003 por motivo de enfermidade. Nesses 20 anos, lutamos muito, trabalhamos muito, muita amizade, as irmãs ajudaram muito, muitas irmãs ativas na igreja. Louvamos ao Senhor pela vida de cada uma delas, agradecemos a Deus pela vida dos pastores que passamos desses 20 anos e pela vida das irmãs que lutamos juntas para que o trabalho da MCA fosse bem fortificado. E hoje nós louvamos a Deus ainda por este trabalho, que ainda continuamos trabalhando na causa do Senhor. Ministério Infantil, Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei, Coro Cristianói. A Primeira Igreja Batista cresceu nas obras sociais, nas atividades missionárias e no ministério com jovens e adolescentes, entre eles Conexão Jovem, cuja função é unir, instruir e desenvolver atividades para que os jovens possam se envolver com a obra de Deus. Falar do Conexão Jovem é algo leve, é fácil, porque o Conexão Jovem tem sido um ministério que tem abençoado a Primeira Igreja Batista de São Fidélis
E eu creio que não só a primeira igreja, mas toda a cidade de São Fidélis, cidades circunvizinhas, porque tem sido um ministério que tem abençoado vidas, e através da palavra de Deus que tem sido levada, através do teatro, da coreografia, de outros ministérios que estão incluídos dentro do Conexão Jovens, nós temos abençoado muitas vidas, pessoas se convertendo para a glória de Deus, pessoas deixando de ser apenas crentes para se tornarem grandes discípulos do Senhor. E esse ministério surgiu aproximadamente 6 anos atrás, quando tínhamos um culto jovem por mês, com 15 pessoas aproximadamente, e depois nós começamos a fazer um culto toda semana, com o número de jovens aumentando, e hoje nós atendemos aproximadamente 300 jovens toda semana, 200, 300 jovens por semana aqui, e é um culto alegre, um culto onde muitas pessoas vêm aqui para adorar a Deus, um culto onde muitas pessoas têm se convertido, e o Conexão Jovem trabalha também com teatro, trabalha com coreografia, trabalha com ministério de louvor, ministério de evangelismo, e tem abençoado muitas vidas para a glória de Deus. A primeira Igreja Batista conta também com várias congregações nas seguintes localidades: Congregação Batista em Valão de Areia, Vargem Grande, Palmital e Morro do Fábio. Dentre as obras de ação social, destacam-se o Ministério Emoção e Saúde, com cerca de 10.000 consultas realizadas e mais de 5.000 exames realizados, além de oferecer atendimento médico, psicológico, farmacêutico, odontológico, nutrição, fisioterapia, assessoria jurídica. O Ministério de Emoção e Saúde, ele tem sido uma porta aberta para muitas pessoas na cidade que portam depressão, síndrome de pânico e pensamentos suicidas. Pessoas que chegam aqui completamente desesperançadas e têm tido nesse ministério o acolhimento necessário, tratamento necessário para ter a sua saúde emocional restaurada e equilibrada novamente. E Amar Obras Sociais, que tem como prioridade acolher e oferecer amor e carinho aos nossos idosos. Amar Obras Sociais teve origem em 1997, ainda quando o pastor Assis Borges Xavier era pastor da nossa igreja. Mas 2 anos após, em 1999, nós sentimos a necessidade de termos um sistema asilar, onde nós poderíamos atender bem melhor às pessoas, aos nossos idosos que necessitavam de um abrigo. Então, nessa época, em 99, nós criamos a Amar Obras Sociais como pessoa jurídica. A partir de janeiro de 2013, deu-se início o trabalho de implantação de células na visão do MDA. Modelo de discipulado apostólico. Através das pregações, a igreja passou a ser conscientizadora da necessidade de todos serem bem cuidados, através da participação das células e dos discipulados 1 a 1. Assim sendo, em 26 de março de 2013, teve o início do TADEL, Treinamento Avançado de Líderes, um encontro cujo objetivo é formar líderes e motivá-los a ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Em 26 de setembro de 2013, nasceu a célula protótipo com 27 membros que, após 5 meses, multiplicou-se em células que cresceram num curto espaço de tempo, totalizando hoje 33 células, integrando semanalmente cerca de 480 pessoas. Assim, estamos a caminho de um novo rumo e a conquista de nosso grande desafio de alcançarmos
1/3 da nossa cidade para Jesus. Isso é só o começo para a primeira Igreja Batista em São Fidélis, em seus 120 anos, proclamando a glória de Deus.